Né? Como vamos dizer a eles? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sinta-se bem, fique à vontade, aqui é a casa do papai. É simples o trabalho, viu, irmã? A gente está começando agora, fizemos 2 meses aqui. É um trabalho simples, é um ministério novo, mas pode ter certeza, aqui a presença de Deus é forte, tá? Aqui a palavra de Deus é séria, é transmitida seriamente, e aqui há a unção de Deus nesse lugar, amém? Estou muito feliz de você falar desse testemunho do Luciano. Nós passamos uma semana de jejum e oração, consagração, apresentando a Deus, e eu disse para você, Deus é tão poderoso para curá-lo sem necessidade de levar para a Espanha, mas se for da vontade de Deus também, dele ir para a Espanha, ele irá, e Deus irá glorificar o nome dele. Então eu estou muito feliz. Isso é sinal que Deus já está trabalhando, está respondendo a oração, e pode ter certeza, aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar, amém? Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, agora chegou o melhor momento do culto, né? Que é o momento de ouvir o Papai do Céu falar conosco. Quantos desejam que Deus venha falar com você nesta noite? Diga amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero ler a partir do versículo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 24. Você que nos acompanha pela internet, pelo Kawaii, pelo Facebook, pelo Instagram, YouTube, tem a Bíblia aí com você? Abra a palavra de Deus no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos meditar na palavra de Deus. Com certeza o Senhor vai falar com o teu coração. Deus tem uma palavra também para você nesta noite, amém? Vamos ouvir para a glória de Deus. Diz assim, versículo 24, assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse-lhes: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quantos creem nessa palavra? Amém. Então eu gostaria que você repetisse esse último versículo que eu li, no 3, bem forte, mas eu quero que fale com confiança, com fé, amém? Bem alto. O versículo 32, amém? Versículo 31, 1, 2, 3. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor é poderoso para salvar toda a sua família? Então abata uma salva de palmas para o Senhor aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante aqui de um texto muito poderoso, uma palavra tremenda. O apóstolo, nesse texto nós vamos ver, se você voltar um pouquinho, a partir do versículo de número 9, o apóstolo Paulo, ele queria ir para a cidade de Roma, e o Espírito Santo impediu ele de ir para a cidade de Roma pregar o Evangelho. Então ele dormindo, uma certa noite,
e ele teve uma visão que uma pessoa mandava ele atravessar a Macedônia para socorrê-lo. Ele teve uma visão de noite, alguém aparecendo para ele em sonho dizendo: passa a Macedônia e nos socorre. Em outra tradução diz: e nos ajuda, né? E Paulo entendeu então que o Espírito Santo não queria que ele fosse para Roma, mas Paulo entendeu que o Espírito Santo precisava dele em outro lugar, que o Espírito Santo precisava dele na Macedônia. E chegando na Macedônia, ele passa pela cidade de Troade, e depois de passar pela cidade, ele também passa pela cidade de Filipe. E quando chega nessa cidade, ele encontra nessa cidade uma mulher, uma serva de Deus chamada Lídia. E essa mulher, ela foi dada a ela graça diante de Deus, para que ela ouvisse a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ela fitou o coração, ela atentou o coração para tudo que o apóstolo Paulo pregava. E o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, das grandezas do Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher chamada Lídia, ela se converte ao Senhor, ela aceita o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, porque ela creu no Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. E quando ela creu no Evangelho, ela convida o apóstolo Paulo para pousar-se na sua casa. Ela fala para ele: se vós vede que eu sou fiel ao Senhor, e que achou graça diante de que a tua serva achou graça diante dos teus olhos, eu rogo-te que passa-te a noite na minha casa. E o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ele passa a noite na casa como hóspede, na casa de Lídia, com certeza com toda a sua família, o teu esposo. E pela manhã, diz a palavra de Deus, que ele continua pregando o Evangelho, mas o teu servo, mais o teu colaborador, o Silas, que junto com ele fazia a obra do Senhor. A Bíblia diz que ele continuava pregando, e ele foi para a praça, aonde ajuntava muitas pessoas ali naquele lugar. Ele, não perdendo a oportunidade, ele vai para a praça e começa a anunciar o Evangelho de uma forma poderosa, começa a pregar o Evangelho de uma forma tremenda. E diz a Bíblia que no momento em que ele pregava o Evangelho, que ele pregava a palavra do Senhor, a Bíblia diz que os magistrados da cidade, ele começa a ouvir aquilo que o apóstolo Paulo pregava. A Bíblia diz que os magistrados, os anciãos, as autoridades da cidade começam a ouvir. E eles começaram a ficar enciumados, porque o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus com tamanha autoridade. O apóstolo Paulo não pregava o Evangelho como que fosse um religioso, não. O apóstolo Paulo não pregava o Evangelho como que fosse alguém preso à tradição de pai, de homem, ou de quem quer que seja. Mas o apóstolo Paulo pregava o Evangelho na autoridade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e na virtude do Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo pregava o Evangelho na virtude do Espírito Santo, a palavra de Deus fala que o poder de Deus, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo era tamanha na vida do apóstolo Paulo, que até os seus aventais cheios de suor, era levado pelo apóstolo Paulo a pessoas que estavam enfermos, a pessoas que estavam doentes. E a Bíblia diz que ao ser tocado pelos lençóis, pelos aventais do apóstolo Paulo, com o suor dele, a Bíblia diz que as enfermidades saíam, os doentes eram curados e os demônios partiam-se em retirada. Os demônios não podiam sentir o cheiro do suor do apóstolo Paulo, porque aquilo ali não era apenas suor, ali era a unção de Deus, a autoridade de Deus na vida de um homem de Deus. E eu quero te dizer que nos dias de hoje não é diferente. O mesmo Deus que operou através do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que continua operando nos dias de hoje. Deus não, nada para ele é impossível, irmão, nada para ele é difícil. O que é difícil é o homem se colocar na presença de Deus. O que é difícil é o homem se pôr na presença do Senhor. O que é difícil é o homem acreditar naquilo que Deus pode fazer pela sua vida. O que é difícil é o homem abrir o coração e entregar
Mas quando o homem entende que é melhor a direção de Deus, quando o homem entende que o melhor é deixar ser guiado pela vontade do Senhor, pode ter certeza, Deus conhece o melhor para você, Deus sabe o melhor para você, Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece o teu coração, e pode ter certeza, Ele como Pai jamais te dará aquilo que você não suporta, jamais colocará diante de você aquilo que lhe sirva de tropeço. Pode ter certeza que tudo quanto Deus faz por você, por mim e pela igreja dele, o Senhor fará de uma forma poderosa para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, pregando a palavra do Senhor com autoridade, aqueles magistrados ficam com ciúme, porque é sempre assim, irmãos. Pessoas que não levam a sério a obra de Deus, pessoas que não acreditam no poder de Deus. Tem pessoas que muitas vezes ela quer receber as bênçãos do Senhor, ela quer que Deus faça algo na vida dela, ela quer que Deus transforme na vida dela, que Deus entra em causas dela, na família dela, mas ela não quer se sujeitar à vontade de Deus. E nesta noite Deus nos mostra que quem quer a graça de Deus, as misericórdias de Deus na sua vida, tem que saber que quem tem o domínio, quem tem a última palavra e quem tem a resposta para a sua e para a minha vida é o Senhor. Portanto, não adianta você buscar refúgio, esperança, alívio, ajuda em lugares aonde Deus não aprova, aonde Deus não está presente, aonde Deus não está lá. Jesus Cristo diz que nos últimos dias virão muitos falsos profetas no nome dele, que vai dizer que ele está aqui, ele está ali, ele está acolá. Mas o Senhor fala, não vai atrás deles, não vá adiante deles, porque eu não estarei lá. Jesus Cristo fala que nos últimos dias o engano será tamanho, que muitos farão prodígios e milagres no nome de Jesus, se possível até fazer fogo cair do céu. E a Bíblia diz que muitos serão enganados, muitos serão iludidos com as práticas de Satanás, e deixará ser enganado pelo adversário da sua alma. Mas também nesta noite nós estamos ouvindo da parte do Senhor que Deus, Ele quando quer manifestar a tua glória, Deus quando quer manifestar a tua majestade, Deus quando quer manifestar, Ele quer manifestar a sua unção através do teu servo. Não adianta se levantar contra o servo de Deus, contra o ungido de Deus, o religioso, o fariseu. Não adianta ninguém querer se levantar, porque se Deus se levantou, pode ter certeza, ninguém te faz cair. Se foi Deus que abençoou tua casa, se foi Deus que abençoou o teu casamento, se foi Deus que abençoou a tua união, se foi Deus que abençoou o teu emprego, o teu pão de cada dia, a tua vida, pode ter certeza, foi como foi dito aqui, foi como foi dito aqui nesta noite, 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque é Deus que te guarda em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos revela nesta noite, através do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus com tamanha autoridade, ele incomodou aqueles que eram religiosos, ele incomodou aqueles que se achavam dono da verdade, da razão naquela cidade. E tamanho foi o ciúme, que sem motivo, sem necessidade, mandou prender Paulo num tronco, e mandou prender Silas também num tronco, e açoitaram ele de tal forma, de tamanha crueldade, tamanha foi a tortura, achando que isso impediria o homem de Deus de continuar falando do amor e da graça do Senhor. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas foi preso, e o carcereiro recebeu uma ordem de tamanha precisão dos seus conservos, dos seus senhores, que disse que era para prender Paulo e Silas de uma forma que eles não pudessem haver possibilidade de escapar.
E a Bíblia diz que o carcereiro, recebendo tamanha ordem, ele trancou Paulo e Silas lá no calabouço, lá embaixo, aonde estavam os presos perigosos, aonde estavam os presos acorrentados também pelos seus pés e pelas suas mãos, além de estar dentro da cadeia. Tamanho era a precisão. Eu peço às crianças que sentem em nome de Jesus, sente e fique quieto em nome de Jesus, para que não tire a atenção do culto, amém? O apóstolo Paulo diz, a palavra de Deus fala que eles foram colocados naquela prisão, e de maneira nenhuma para que não houvesse meio de escapar dali. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas olham um para o outro, estavam todos machucados, estavam arrebentados, tinham sido torturados, estavam com as suas costas, as suas mãos amarradas no tronco, em candeias. A Bíblia diz que eles estavam ali cheios de dores, e ao invés de eles estar murmurando, quem sabe se fosse eu e você, estava ali blasfemando, estava ali xingando, estava ali maldizendo o porquê você está passando por aquele momento. Mas Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles não questionavam o Senhor. Eles sabiam, já tinham convicção que eles estavam ali por amor ao Evangelho. É por causa do Evangelho que estava ali. E a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Cristo sofrerão perseguição. E aqueles que querem pregar o Evangelho, saiba que se você amar a sua cabeça, você vai perdê-la. Mas se você não amar a sua cabeça, ainda que você perca a sua cabeça, por amor ao Evangelho, saiba de uma coisa: você tem uma coroa no céu esperando por você, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas olham um para o outro e diz: Silas, como é que você está, Silas? Paulo, tu sabe, eu e você sofremos com a mesma tortura. Nós fomos chicoteados, nós tomamos varadas nas costas, nas pernas, nós estamos todos arrebentados. Mas Silas, como é que você está? Você já tem força para louvar o Senhor? Tenho, Paulo, mesmo cheio da dor, mesmo cheio aqui de hematoma, a minha boca ainda está livre para adorar o Senhor. Então Paulo começa a fazer um trocadilho com Silas. Silas, então faz o seguinte: começa a adorar o Senhor aí enquanto eu oro. E a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram os dois, um do lado e outro de cá, enquanto um cantava, outro orava, enquanto o outro orava, um cantava. E assim a Bíblia diz que quando eles começaram, naquele momento, estando machucados, estando ali torturados, estando ali cheio de dor, preso naquela prisão, a Bíblia diz que diante daquele sacrifício, diante daquela cena, diante daquela situação que Paulo e Silas se encontravam, ao invés deles murmurar, ao invés deles reclamar, eles fizeram foi abrir o coração para o Senhor, e começando a adorá-lo, e começando a glorificá-lo. A Bíblia diz que no meio da oração de um e do louvor do outro, de repente, a Bíblia diz que o cárcere começou a ter um terremoto. De repente o cárcere começou a abalar, a presença de Deus encheu aquele lugar. Deus enviou o teu anjo sobre aquela prisão, e com a presença da graça, do poder de Deus, do anjo do Senhor naquela prisão, a Bíblia diz que a glória do Senhor tomou conta daquele lugar, a presença de Deus tomou conta daquela cadeia. E quando Deus entra em um lugar, não há corrente, não há cadeia, não há prisão que permaneça da forma que se encontra. A Bíblia diz que quando a unção de Deus, a presença de Deus, o Shekinah de Deus invadiu aquele lugar, a Bíblia diz que as cadeias começou a abrir sozinho, as correntes começaram a abrir sozinho, as candeias começou a abrir sozinho. E daqui a pouco, Deus, quando faz um milagre, não faz para um só, Deus manda um banquete para todos. A Bíblia diz que as prisões de Paulo caíram por terra, a cadeia de Paulo e Silas caiu por terra, as prisões foram abertas, mas não somente a do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que todas as cadeias que estavam ali foram abertas, e todos os presos, não somente Paulo e Silas, mas todo preso foi tirado para fora. Aleluia, glória a Deus.
os presos saíram para fora. E quando os presos saíram para fora, como não tinha luz, como não tinha brilho ali, o carcereiro pensou que por causa do terremoto, que por causa do abalo que houve naquele lugar, o carcereiro pensou que os presos haviam fugido e pegou a espada para se matar. Quando de repente Deus revela para o apóstolo Paulo que o carcereiro assombrado, que o carcereiro atemorizado por aquilo que havia acontecido, o carcereiro, Deus revelou para o apóstolo Paulo que o carcereiro passou a mão na espada e queria se matar, porque ele sabia que se o magistrado soubesse que ele havia deixado os presos fugir, apenas seria a morte. Mas o apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, sendo um homem que tinha intimidade com o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo revela para ele. O Espírito Santo revela a intenção do coração do carcereiro por causa daquilo que ele viu. O carcereiro ficou assombrado. O carcereiro nunca viu algo tão poderoso na vida dele. O carcereiro nunca viu uma manifestação de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus agir da forma como ele viu. O carcereiro não estava acostumado com essas coisas. O carcereiro estava acostumado com as ladainhas dos religiosos. O carcereiro estava acostumado com as palavras vazias dos religiosos. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando um homem de Deus, ele tem a vida no altar do Senhor, ele é um homem que anda na vontade de Deus, debaixo da sua graça, da sua unção e direção. Eu quero te dizer uma coisa: aonde ele passa, aonde ele fica, aonde ele chega, a presença de Deus chega com ele, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus é com aquele que crê nela, que tem ela por estimado da sua alma. Eu me lembro de um certo homem chamado Moisés, que quando Deus quis que ele conduzisse o povo através de um anjo, o profeta Moisés disse: não, quem nos tirou do Egito não foi anjo, quem nos visitou lá não foi anjo, não foi anjo que enviou as pragas. Quem nos tirou do Egito foi o Senhor. Então não me faça sair daqui sendo acompanhado pela presença do anjo. Mas nós queremos continuar a jornada, nós queremos continuar atravessando o deserto, nós queremos continuar no caminho até que cheguemos em Canaã, na tua presença. Então, se a tua presença não for conosco, não nos faça continuar, mas se a tua presença for conosco, nós marcharemos, porque sabemos que se a tua presença for conosco, aleluia, a vitória é nossa. A vitória é minha, a vitória é sua. Se a presença de Deus ela for com você, meu irmão, não tem nada capaz de parar você, não tem nada capaz de frustrar os teus sonhos, não tem nada capaz de parar a sua caminhada, para tirar você do foco, tirar você do objetivo, daquilo que você espera da parte de Deus. Se a presença de Deus for com você, Deus fala para você nesta noite: descansa nele, confia nele, entrega os seus caminhos na mão do Senhor, porque aquilo que ele te prometeu, ele é fiel, ele cumprirá. Aquilo que ele disse que ele fará na sua vida, ele fará, porque ele não é homem e nem menino para que fale e se arrepende. Deus é aquele que cumpre, porque ele vela pela sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para aquele carcereiro: não te faça nenhum mal, nenhum de nós fugimos, todos nós estamos aqui. E diante de tamanha sombra, diante de tamanha glória que aquele homem presenciou, o homem teve certeza que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. O homem teve certeza que aqueles homens pregavam o Evangelho. O homem teve certeza que aqueles homens não eram outro a não ser mensageiro do céu, mensageiro do Deus Altíssimo, que Deus havia enviado para que o apóstolo Paulo, mesmo tendo sofrido grande perseguição,
mas Deus queria ele ali. Deus queria ele ali para libertar aquele carcereiro, para sacudir aquele cárcere, para mostrar para aqueles presos que ainda que eles estivessem presos por uma situação, algum delito que eles tinham cometido, mas Deus estava falando para eles: ainda que vocês estejam presos aqui por algum delito que vocês tenham cometido, saiba de uma coisa: eu sou o Deus que abre porta, eu sou o Deus que abre prisão, sou eu o Deus que quebra corrente e candeia e põe em liberdade aqueles que em mim confiam e creem no meu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Você pode crer nisso? Você pode crer que Deus é poderoso para visitar a sua casa, a sua família, para visitar aquilo que você tem colocado nas mãos dele? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala para aquele carcereiro temorizado: não temas, não me faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E diante daquela cena, daquele poder, da majestade de Deus ali manifestada, o carcereiro trêmulo, cheio de temor e de pavor, ele pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu hei de fazer para ser salvo? O que eu hei de fazer para ter o que você tem? O que eu hei de fazer para Deus visitar a minha vida como visitar vocês? O que eu hei de fazer para ter a presença de Deus como você tem? O apóstolo Paulo diz para ele: nada, meu querido, não é necessário você sacrificar, não é necessário você fazer coisas rituais, não é necessário você fazer nada disso. A única coisa que você precisa é crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que o mesmo Deus que eu prego, o mesmo Deus que você viu abrir as prisões, Ele vai abrir os seus olhos. O mesmo Deus que você viu abrir as prisões, Ele vai abrir as prisões da sua vida, as correntes da sua vida. Ele vai tirar as candeias das suas mãos, as correntes de seus pés, e você vai poder ser livre para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que ele falou: aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se vocês continuar lendo o texto, vocês vão se deparar com um paradoxo muito grande. Vocês vão se deparar com uma situação hilária. O carcereiro, ele era também o próprio prisioneiro na prisão que ele vigiava os presos. Ele não morava em uma casa na cidade, ele não morava em uma casa boa, de luxo, ele não tinha moradia própria. Ele, toda a sua casa e seus filhos, era também, entre aspas, prisioneiro do mesmo calabouço, da mesma prisão, porque a Bíblia diz claramente que a casa do carcereiro era dentro da prisão. E ele pega o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas e leva para sua casa e trata da ferida deles, dá alimento para o apóstolo Paulo e Silas comerem. E o apóstolo Paulo, dentro da prisão, do cárcere, em algum lugar lá onde ele morava, o apóstolo Paulo dentro da casa agora do carcereiro, enquanto ele estava ali, a palavra de Deus fala que um dos mensageiros do magistrado, quando souberam que o apóstolo Paulo, a lei judeu, a lei de israelita, o apóstolo Paulo era também, por direito de nacionalidade, um cidadão romano. E quando eles souberam que o apóstolo Paulo era, por direito de nacionalidade, um cidadão romano, eles tremeram. Eles tremeram, porque eles condenaram 2 homens dignos, romanos, sem passar por um tribunal, sem ser condenado, sem ser julgado. Logo foi colocado no cárcere, depois de açoitado terrivelmente. E quando o mensageiro veio dizer para o apóstolo Paulo e Silas:
O magistrado libertou vocês, vocês estão livres, podem ir embora. O apóstolo Paulo, não, nada disso. Você nos condenou à prisão. Você mandou nós sermos chicoteados, torturados. Você nos prendeu aqui sem sequer nos ouvir, sem sequer nos dar direito de defesa alguma. Agora vocês querem que eu saia daqui para vocês encobrir o erro de vocês, o podre de vocês? O apóstolo Paulo, não. Se eles querem que nós saiamos, peça que eles mesmos, os magistrados, venham aqui e nos tirem daqui. Os magistrados não teve outra saída a não ser reconhecer que aqueles homens, além de ser homem que tinha a cobertura da cidadania romana, eram homens dignos, eram homens honrados, eram homens que pregavam o evangelho, eram homens que eram enviados por Deus. Aqueles que estão perdidos, aqueles que se encontram em trevas. O apóstolo Paulo, ele recebe os magistrados, e a Bíblia diz que eles imploraram, quase que de joelho, para que eles deixassem aquela cidade, para que eles deixassem aquela prisão. E o apóstolo, a Bíblia diz que com muita insistência, e rogo e súplica dos magistrados, o apóstolo Paulo se retirou. Mas tem uma coisa, o apóstolo Paulo foi, juntamente com Silas, mas naquela cidade chamada Listra, na cidade de Troade, a Bíblia diz que Deus deixou uma família inteira salva, a família do carcereiro salva, e deixou a serva do Senhor Lídia salva. E quem prosseguiu a obra? Eles. Quem continuou anunciando o evangelho, falando das grandezas e das maravilhas do Senhor? Eles. Foram os missionários na mão de Deus, foram os pregoeiros da justiça, foram eles que deram continuidade naquela obra, foram eles que continuaram falando, testemunhando daquilo que eles presenciaram. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus espera que a sua igreja, nesses últimos dias, se levanta do comodismo a qual ela se encontra. Deus espera que os seus crentes, os seus santos, os seus servos se levantam da frieza espiritual que se encontra. Deus espera que eles se colocam na mesma posição que se colocou o apóstolo Paulo e Silas. Deus espera que eles, ao invés de murmurar, ao invés de ficar em suas casas, ao invés de ficar acomodado com as suas vidinhas medíocres, vazias, gastando uma coisa ou outra daqui para ali, Deus espera que aqueles que confiam nele, que confessaram o seu nome como Salvador, levante a bandeira do Evangelho, porque o Senhor está voltando, a plenitude dos tempos precisa ser completado. Deus tem pressa em arrebatar a sua igreja, mas Deus quer completar os números daqueles que ainda faltam, e para isso Deus conta com crente, com servos cheios do Espírito Santo, porque vazio você não vai a lugar nenhum. Sem a presença de Deus vocês não fazem nada. Sem a unção do Senhor nós não servimos de nada. Deus precisa que a tua botija, que teu vaso esteja cheio do seu azeite, do seu óleo, para que a tua graça, a tua unção seja notada na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho na terra. Muitos lugares anunciam o Senhor, muitos lugares anunciam a palavra do Senhor, mas são palavras vazias. Não há virtude, não há poder, não há unção, não há mais quem pregue contra o pecado, não há mais quem pregue contra a santidade, não há mais quem prega sobre o batismo do Espírito Santo, não há mais quem prega sobre o arrebatamento da igreja, não há mais quem prega sobre o reino de Cristo, não há mais quem prega para o pecador se converter, se arrepender dos seus pecados, não há mais aqueles que choram pelas almas que estão no mundo, não há mais aqueles que se importam com o seu próximo, com o seu semelhante, não há mais aqueles que se preocupam em pregar o arrependimento e cobrar a santificação da vida daqueles que estão servindo ao Senhor. Muitos estão servindo a Deus pelos seus interesses pessoais, mas não se
preocupa em levantar a bandeira do Evangelho como a igreja do Deus Altíssimo, e levantar esta bandeira na unção do Espírito Santo, para que Deus vá quebrando as correntes, as candeias, as prisões das famílias, dos lares que estão aprisionados, em nome de Jesus. Não há mais autoridade, porque não há mais unção, não há mais vida no altar, não há mais vida de intimidade, não há mais vida de relacionamento. Mas Deus espera desses últimos dias, porque Ele está prestes a derramar do avivamento sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre toda a carne, querendo com isso que aqueles que levantam a bandeira do Evangelho se desperta e diga ao Senhor, como assim falou Isaías, o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para usar minha vida, para usar minha alma. Eu sou teu, eu sou tua serva, eu sou cheia do teu Espírito Santo, pode contar comigo, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus te deu, o talento que Ele te deu, vai ter uma prestação de conta. Os talentos que Ele te deu vai ter uma prestação de conta. Os dons que Ele te deu vai ter uma prestação de conta. Não pense em você que você recebeu isso de graça. Vai ter um acerto de conta. E o que é que você vai falar para Ele naquele dia, se tuas mãos estiverem vazias? A unção que Deus te deu para adorar Ele na sua casa, para cantar para a glória do nome dEle, para que através do louvor da sua boca almas possam ser impactadas. A palavra, o dom da palavra que Deus te deu, para que outros sejam alcançados por ela, por onde anda. Deus vai pedir conta. Sabe de uma coisa, meu querido? A hora está chegando. Não te pense você que tudo vai ser esquecido. Deus vai pedir conta a mim e a você. E ai de nós se apresentarmos diante dele de mão vazia, nós seremos considerados infiéis e mordomos inúteis na sua presença. Mas Deus te deu algo na sua vida. Deus te deu um talento para você. Deus, Ele conta com você na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na faculdade, na rua. E Deus quer ter o prazer, o orgulho de testemunhar de você como Ele testemunhou de Jó. Está vendo ali, Satanás? Ali é um servo meu, ali é o meu ungido, meu querido. Ele é um homem porque ele se desvia do mal, ele se desvia da aparência, ele faz a diferença naquele mundo de trevas. Deus quer olhar para você, ainda que todo mundo te julgue, ainda que todo mundo não dê nada para você, mas Ele quer olhar para você com orgulho, para falar no céu, para os anjos e para todo o inferno escutar. Vocês julgam, mas ali vai uma ungida, uma eleita, uma filha minha, aonde o meu Espírito repousa sobre ela, e eu sou com ela para fazer milagre e a diferença na vida dela, em nome de Jesus. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que o mundo olhe para você e veja algo diferente em você. Deus quer que o mundo olhe para você e perceba que você é diferente. Você não é mais uma que vende a sua unção, vende o seu prato, vende a sua salvação, vende o dom, a graça de Deus na sua vida por um prato de lentilha. Não! Deus quer que você faça a diferença. Porque quando você honra o Senhor, aonde quer que Ele te coloca, Deus também te honra. Rabassuia, Deus te honra. Arabaceri Camandai. Se Satanás, com seus exércitos, ele pode levantar a armadilha que for contra a sua vida, mas se você anda com Jesus, Jesus anda com você. Se você é daquele que faz a diferença, pode ter certeza, o próprio Satanás pode colocar em pessoa diante de você, mas ele não vai conseguir te tocar, ele não vai conseguir frustrar os planos de Deus na sua vida, porque você é aquele que tem a graça, a proteção de Deus, a presença de Deus na sua vida. E aonde você for, por mais que o inferno se levanta, ninguém virá contra você, ninguém poderá te derrubar, ninguém poderá te impedir alcançar as promessas de Deus na sua vida, porque é aquele que faz a diferença diante do Senhor. A
presença de Deus garante sobre ele a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Está faltando, irmão, temor. Jesus quer que além de você fazer a diferença, Deus quer que você honre o nome dele. Aonde você vá, você tenha temor do Senhor. Tenha temor de Deus. E aonde você vai, Deus quer que você tenha autoridade. Você olha para os crentes hoje, os crentes não têm autoridade, não têm ousadia, porque não tem graça diante de Deus, não faz a diferença, não tem unção, não tem poder. Mas Deus, Ele quer que você faça a diferença. E nesta noite, Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, o que Ele fez através do apóstolo Paulo. O Senhor está mandando dizer essa palavra para alguém aqui. Deus sabe a luta que você passa. Deus sabe a batalha que você trava no seu dia a dia. Viu? Você não precisa colocar uma melancia para se aparecer, não. Você não precisa querer chamar a atenção dos outros, não. Você já está chamando a atenção de Deus pelo vale que você está passando. E Deus manda dizer que só a atenção dele basta. Porque aquele que te contempla, você no oculto, no calado e no escondido, é Ele que vê o que você passa. É Ele que conhece as suas lutas e as suas dores. E o Senhor manda te dizer, ao invés de você querer dar ouvido às palavras de Satanás, do seu adversário, para murmurar ou reclamar, ao invés de você fazer isso, não faça. Antes abra a tua boca. Exerça a graça, o talento, o dom, a unção que eu depositei em você. E sobre aquilo que eu depositei em você, adore o meu nome. Me adore. Me adore, que você vai ver eu entrar nas cadeias da sua vida. Me adore, que você vai ver eu abrir as prisões da sua vida. Me adore, que você vai ver eu quebrar as correntes e as algemas que prendem os seus pés e as suas mãos. Me adore, que você vai ver eu abrir as portas que estão fechadas na sua vida. E então você vai me glorificar. E você vai ver que eu te amo. E por te amar, eu cuido de você. Amém? Quantos recebem essa palavra nesta noite? Quantos tomam posse desta palavra nesta noite em nome de Jesus? Fala com fé. Eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Quem toma posse desta palavra em nome de Jesus com fé? Então uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos nesta noite. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo e quiser colaborar com esta obra é carente. Nós precisamos de toda a ajuda que o Senhor pode nos dar. Se você sentir que Deus falou com você, você se sentiu bem aqui, seja bem-vindo, volte sempre. Volte sempre. Se você talvez não tenha ministério e sentiu que Deus falou no teu coração aqui, algo tocou em você, e você sentir, eu quero ficar nessa obra, eu quero ajudar o pastor, eu quero abençoar esta obra, para que essa obra cresça, sabe?